bom dia. Bom dia. Então, eu coloquei os vídeos lá, se vocês viram, né? Todo mundo, bom dia. A Gaia, bom dia, gente. Bom dia, meninas. Como mudou o cabelo, Gaia? Mudei. Surtos de quarentena. Tá ótimo. Eu coloquei os vídeos, né, na semana passada. A gente fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho do texto. Eu queria falar um pouquinho de uma imagem do Tiziano que eu tirei dos slides, porque ia ficar muita coisa. Tentar falar um pouquinho dela hoje na aula também, na aula síncrona. Então a gente aproveita para falar de uma imagem diferente também. As meninas que entregaram o trabalho do Renascimento, eu recebi, só que eu estou um pouco cheia de coisas essa semana, porque a gente vai ter a ANPU, né? Que é a Associação Nacional de História. Aí eu vou coordenar o simpósio de imagem aqui do Estado, e eu estou um pouco avaliando, nesse exato momento, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar, eu estou avaliando os resumos do simpósio que eu coordeno. Tá um pouquinho corrido. Mas é assim mesmo, vocês vão ver. Todo mundo vai tendo as outras coisas que não as aulas, né? A pesquisa assim, se atrapalha um pouco. Eu abri, deu para abrir direitinho, vi o link lá do YouTube, comecei a assistir, gostei bastante, tá? Mas eu vou falar a verdade que eu não consegui, assim, assistir certinho para avaliar. Eu comecei a assistir, pausei e disse, porque ele ficou longo, né? Ficou com 17 minutos. O ideal é que fique um pouquinho menor. Mas pelo que eu comecei a assistir, tá bem explicadinho, tá bem legal. Gostei bastante. Só que eu não consegui assistir para dar uma resposta, assim, né, avaliativa mesmo. Aí é bom que já tem mais um, né? Quem sabe no próximo já comece a dar nota daí. Já comece a atribuir. Eu gosto sempre, principalmente agora, que é um método bem, de uma forma muito diferente de apresentar, né? Para ver como que vocês vão saindo. Mas, ó, tá super bem. Gostei bastante desse segundo também, tá? Eu vejo com calma. Na próxima aula eu tenho uma resposta para vocês. Eu falo uma resposta mais direitinho. Mas eu gostei bastante de como ficou. A aula de hoje... se alguém quiser ligar a câmera para acompanhar a gente aqui, para a gente não ficar sozinho, eu agradeço. Oi, Gabriele, Maria Cecília, tudo bem? Que bom. Assim eu não fico tão triste aqui sozinha na frente do computador. Eu gravei os videozinhos, coloquei lá. É bastante coisa, né? Calma aí. A Vanessa. Vanessa, foi tu que me mandou e-mail? Foi sobre o PCC? Foi, né? Eu vi o e-mail ontem e eu não respondi, porque eu ia falar justamente para falar hoje em sala de aula. Agora eu não lembro se foste tu quem falou. Mas tudo bem, a gente fala um pouquinho depois da aula, tá? Aí a gente fica. Então, nessa semana o texto foi, eu adoro esse texto que vocês leram, foi desse livro aqui, né? Do História de Pinturas, do Daniel Arraes. Na verdade, o texto original, deixa eu ver, ele estava por aqui. Aqui, ó. O livro, que é original, não é? Esse daqui é o livro francês, né? Que tem os textinhos. Só que esse é uma edição paradinha, assim, essas edições de bolso, de leitura de bolso. A edição dele, quando saiu, mesmo na época, vinha o CD junto. Mas essa daqui foi dessa versão que saiu, essa tradução aqui. Essa editora é muito, muito, muito legal. E eles têm, o site deles é bem legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nome. Aqui, ó. É KKYM. Chama www, o site, .proimago com H.pt. É uma editora, né? E é um projeto de edição, assim, portuguesa, junto com vários programas, assim, e eles têm umas traduções de obras muito, muito legais. E além de ter essas obras traduzidas, assim, eles têm os videozinhos, né? E como é em português de Portugal, tem tradução, eles têm vídeo de vários historiadores falando, eles têm ensaios, tem uns que pagam, mas a maioria não paga para ler, sabe? Os vídeos são bem legais, assim, tem vídeo, conferência, eles fazem, tipo, uns simpósios também. Eu fui em um naquele Museu Serralves, acho que é em Portugal,
Então, é bem interessante. O site é bem legal para consultar, assim. É um site interessante. E aí, como eu falei para vocês, era um programa de rádio, né, que o Daniel tinha, e que ele falava de obras, assim. Eu gosto muito de vários textinhos. O primeiro texto do livro, que é antes da Gioconda, ele fala sobre a obra preferida, né? Ele fala o quadro preferido. Aí ele coloca vários quadros que ele gosta, né? E ele vai falando algumas coisas assim bem legais de pintura, tipo de arte, ó. Eu gosto assim, ó. Digamos que há pinturas que me tocam ou que me tocam mais do que outras, né? Aí fala, sei que há aquelas que ainda não me tocaram, mas que provavelmente um dia vão me tocar. E tem essa questão da obra de arte, de ser aquela, é a grande obra, e ter imagens que tocam a gente que não tocam, né? E simplesmente eu me incomodava muito de algumas coisas não me tocarem, né? Por exemplo, música. Não efetivamente qualquer estímulo auditivo vai me tocar. E eu me irrito, fico muito frustrada com isso. Acho que foi E o meu orientador francês sempre falava que também não dá para ser tocado por tudo, né? Tem pessoas que são mais sensíveis a algumas coisas do que a outras. E ele meio que vai falando um pouco disso, é bem legal, que é um texto de historiador da arte super respeitado, né? O Daniel Arraes é tipo um grandão. Ele já morreu, né? Ele morreu cedo, mas ele é alguém bem importante, assim, tem uma obra bem significativa e ele tem muito essa questão do ver, né? Isso a gente vai ler também bastante no texto da aula que vem, né? A Svetânia, ela vai falar muito isso, essa história da arte que é essa história do olho, né? E o Daniel ainda tem um apelo do sensível, assim, que a imagem tem que tocar, ou talvez ela não te toque, mas assim, tem que escrever sobre aquelas que tocam, né? É legal o começo do texto, o primeiro texto é muito legal. Aí ele fala de algumas obras que ele gosta, né? Ele fala do Rafael, do Leonardo, é bem interessante. E ao longo, o texto, assim, tem desde questões mais... Ele trabalha com Manet, com Tiziano, com artistas de várias épocas, né? Em questões mais teóricas, né? Tem um texto que eu adoro, quando eu dou alguma coisa mais de teoria da imagem, tem um texto sobre anacronismo ótimo. É muito legal. Mas ele não tem português do Brasil. E tem esse daqui que saiu ano passado, que é Nada Se Vê, que é do Daniel também, Arraes, e é traduzido daí no Brasil. E é muito legal que ele faz, assim, quase uma brincadeira o livro. E é um dos livros bem respeitados de história da arte, mas ele é como ele estivesse trocando carta com uma amiga dele. Ele inventa um personagem fictício, mas que não é, tem um referente, né? É uma amiga, e o texto é todo em diálogo, assim. Ah, mas você não acha isso? Mas eu já falei aquilo. É super legal. E aí ele trabalha com várias obras que a gente vai ver, tipo, na aula de hoje, já viu, né? Trabalha bastante com o Renascimento. E ele trabalha... eu vou falar um pouquinho para vocês quando ele vai falar do Tiziano, né? Ele trabalha nas duas obras, eu não falei no slide, né? Com a Vênus Urbino, e ele trabalha bastante com Velázquez, que eu vou também trabalhar na próxima aula. Trabalho com o texto dele em várias aulas, assim, apesar de vocês só lerem uma vez, né? Ele é um historiador de arte bem legal, assim, bem interessante. E os textos que vocês leram, um foi sobre a Gioconda, que eu acho o texto mais legal que eu já li sobre a Gioconda, principalmente por aquela dificuldade inicial e não tão inicial assim, de a gente gostar da imagem, né? E é bem legal que o Daniel vai falar que ele demora também para gostar, né? Ela não é uma imagem tão fácil assim, tipo, de a gente ser tocado, né? Mas é uma imagem bem interessante, assim. Eu gosto muito da análise que ele faz do fundo, né? Deixa eu pegar a Gioconda aqui. Pegar do Gombrich, acho que tá melhor. Eu acho que o do Jason tá melhor. E várias coisas, por exemplo, que eu nunca tinha percebido na tela. Uma delas é a ponte. Eu nunca tinha visto aquela ponte, né? Na obra. E sempre quando eu vou dar aula, os alunos perguntam. Ai, tá tão escuro. Perguntam, né? Por que. Onde é que tá a ponte? Ela não é fácil assim de identificar, mas na internet elas são escuras. Na internet a gente acha umas imagens um pouquinho mais claras. Deixa eu apertar aqui. Ó. Né? Aqui tá a ponte, né? E aí ele vai trabalhar, principalmente, uma das questões dele, tira aqueles mistérios, né? Que a Gioconda, acho que é o quadro que mais tem, a Gioconda, Mona Lisa, é o quadro que mais é envolto de ditos e não ditos, né? Eu já escutei, eu não sei se vocês já escutaram,
Eu já escutei, por exemplo, que ela é o autorretrato do Leonardo, né? Ele faz um retrato como se ele fosse uma mulher. Eu pensava que eu já escutei. Que a gente não sabe quem ela é um mistério. O mais conhecido é que é um mistério se ela está sorrindo ou não. Ela está sorrindo. Né? É o primeiro retrato de alguém sorrindo. E ela sabe quem que é, né? Ela era a mulher do Giocondo. Um homem que encomenda, né, a imagem. A gente sabe quem foi essa mulher, a gente sabe que ela tinha tido 2 filhos. A gente sabe onde é que ela estava numa loja, pousando para o Leonardo. A gente sabe várias coisas, né? E aí é meio que Porque quanto mais coisas a gente não sabe do quadro, mais espaço a gente tem para invenção, né? E é claro que é muito legal contar uma história, assim. Deve ser muito legal brincar guia turístico, umas coisas assim que, né? Inventa não, às vezes tem um fundo lá, pega o que diz, não diz do quadro. Um ótimo exemplo de um outro retrato é a moça do brinco de pérolas, do Vermeer, né? A moça com brinco de pérolas, a gente não sabe efetivamente quem foi, né? E não foi um retrato. Então, a gente aí tem um filme, né? Que aí vai contar a história da pintura do Vermeer, e o filme é basicamente ficção, né? Eu não sou contra esse tipo de filme, não. Eu acho legal, assim. Eu acho que a ficção pode se fazer valer das imagens e da história para, né, fazer uma outra narrativa. Eu acho que são bem válidos os filmes também. Mas ele não é um filme que tem como base, né, fontes históricas. E aí é bem legal que o Daniel vai falando de uma maneira tranquila, né? E ele fala principalmente de uma coisa que é muito interessante na Gioconda, que é a diferença, né? Entre um retrato sorrindo e um fundo muito diferente, né? Como destoa. Ele fala desse fundo pré-humano, porque não tem elementos humanos, entende? Não tem um castelo, eu tenho a loja, que a gente sabe, né? Que a loja é uma espécie de construto, assim, que tem umas colunas, né? E é aberto. E a gente sabe que ela está numa loja, porque a gente sabe onde ela posou, e aí também ela está numa cadeira, né? Um bracinho, assim. E tem a questão das mãos, que é muito legal. Eu não sei se o Daniel, nesse texto que ele fala, eu acho que não. O Leonardo da Vinci é um grande, grande especialista de mãos. A mão é algo muito importante para esses pintores. E aí tem toda uma referência aristotélica. Porque o Aristóteles escreveu na Antiguidade que a mão seria uma espécie de tentar. Ele fala que é quase que não fosse só mecânica, como se a mão pensasse, a mão expressasse. A mão é uma parte do corpo humano, para Aristóteles, quase que pensa junto, assim, entende? Ela expressa, né? A mão é uma forma, tem toda uma questão da mão com o tato, com a visão. Então, tem toda uma questão de teoria aristotélica, né? Que eles leem e que eles apresentam com a imagem. Então, a mão é algo bem importante. E aí tem toda a questão de que ele faz essa mão, né, várias vezes, com o tipo de história da arte técnica que a gente tem hoje, infravermelho, enfim, laser, não é a minha especialidade. Mas eu sei que os estudos mostram, né, que ele faz essa mão várias vezes. E é muito legal que a gente consegue ver hoje o que tem atrás dos quadros, né? O que o pintor faz primeiro, o desenho, as várias camadas sucessivas de tinta, né? Que a gente consegue ver através, né, desses meios. E a Gioconda foi um quadro, assim como boa parte, né, de outros quadros, muito mexido, né? E um exemplo é a mão. E é bem legal pensar nesse fundo, né? Como esse fundo vai mudar, que é um fundo de passagem pré-humana, e só tem a ponte. A minha frase preferida da imagem, do texto dele sobre a Gioconda, é que o tema da imagem é o tempo. E eu acho. Eu concordo completamente com o Daniel Arraes. Eu acho que o tema do retrato é o tempo. E o tema de muitos quadros é o tempo. Por exemplo, quando a gente pensa em natureza morta, eu detestava a natureza morta. Eu odiava a natureza morta. Porque eu acho que eu também não tinha. E a questão da natureza morta é justamente o tempo também. Tem várias. O tempo ele é o objeto de muitas. E o tema de muitas obras, né? É um grande tema da arte, né? A questão do tempo. E aí ele fala isso como a questão, né, da Gioconda. Alguém tem alguma questão? Melhor eu perguntar essa, porque depois eu não deixo vocês fazerem as questões.
Vamos lá. Não? Então tá. Vou falar da perspectiva então, tá? Aí ele vai falar no outro texto sobre a invenção da perspectiva. Eu, grosso modo, expliquei eles nos slides um pouquinho, os textos. Eu dei uma introdução, ó, minhas anotações. Na invenção da perspectiva, ele vai mostrar toda a questão, a importância de Florença, né? E como é que essa perspectiva ela está inserida através de várias outras imagens. É muito legal a cartografia, né? Ele fala da cartografia. Como Florença é um grande centro de cartografia na época, e a cartografia é muito importante para a arte, né? Por exemplo, quando a gente for trabalhar com barroco na Holanda, a cartografia é muito importante, né, para pensar a imagem barroca na Holanda. Ele vai colocar outras questões também, o Daniel Arraes vai levantar por que a perspectiva vai surgir justamente em Florença, né? E aí ele vai colocar essa perspectiva como uma forma, digamos que humanista de arte. Por quê? Porque ela é uma forma quase, ele vai atrelar, o Daniel, a questão política, por exemplo, ela não vai ser uma arte de corte. O gótico é uma arte de corte. E ele vai dar o exemplo de quando os Medici vão encomendar uma obra de renascimento através de perspectiva, uma obra renascentista com perspectiva, para edifícios cívicos, e para a capela privada deles, eles vão encomendar uma obra gótica, porque, no fundo, eles queriam se apresentar, né, como essa força, algo cívico da antiguidade, né, que está ligado à república, outros valores, só que, no fundo, eles são dentro, né, digamos assim, eles são príncipes ainda, tem toda uma forma de corte ainda inserida. Mas ele vai aliar também essa perspectiva, então, essa forma política, né, e aí Florença, e toda a questão dos Medici. Eu acho que foi na aula da museologia que a gente discutiu um pouco sobre essas questões, né? Por que ser Florença, né? Por que Florença é o grande centro? E se a gente for pensar nessa aula, eu trabalhei principalmente com 3 pintores nessa segunda aula de Renascimento, porque são os 3 grandes, considerados os 3 grandes artistas, né? Do Renascimento, do Alto Renascimento, né? Do século XVI, que são o Leonardo da Vinci, o Rafael e o Michelangelo, né? E tem toda essa questão central de Florença. Ela não é tão central assim, porque a gente tem Roma, né? Roma é um grande centro. O Leonardo não trabalha em Roma de uma maneira tão efetiva quanto o Michelangelo, né? E o Rafael, mas ele trabalha também, tem toda a questão com o papado. Mas tem toda a questão dos Medici, a questão comercial da cidade, né? E aí o Daniel vai dar uma explicada, vai abordar, né, essa questão política de Florença. Por que essa perspectiva acontece, né, ali, né, e como tem todo um aparato para isso. Aí ele vai colocar uma frase, ele coloca vários... para quem não, né, não tem... Claro, vocês estão na primeira fase de história, vocês não dominam vários historiadores da arte, que é normal, né? Estranho seria que vocês dominassem, mas ele coloca vários pontos de vista, digamos assim, análise de vários historiadores. Eu adoro o que ele coloca do Humberto Damisch. Humberto Damisch foi, acho que foi professor, foi sim, ele foi professor do Daniel, se eu não me engano, foi orientador de doutorado. Ele coloca assim, que a perspectiva, ela não mostra, ela também pensa. Eu adoro isso, que a imagem pensa, né? E tem bem a ver com um tipo de teoria da imagem que se defende hoje. Eu gosto bastante. E aí, em contrapartida, ele vai lá para o Panofsky, né? E o Panofsky tem um livro bem conhecido sobre perspectiva. A perspectiva como forma simbólica. E aí o Panofsky coloca que a perspectiva é uma forma simbólica. Digamos que quase que uma filosofia da época, uma forma de pensar. E aí o Daniel discorda, né? O Daniel Arraes, ele tem uma definição de perspectiva maravilhosa e muito simples, né? Ele fala que é o mundo comensurável ao homem, né? E é isso. A perspectiva é onde o homem começa a comensurar o mundo. Mas aí depois ele vai explicar também. Não é todo mundo, né? Ele consegue comensurar, o tempo ainda não é comensurado no começo da perspectiva. Ele começa a comensurar esse lugar, né? Ele não fala espaço, por questões teóricas, eu falo para simplificar, mas eu consigo dar conta desse lugar, eu consigo numa tela organizar, né? O que vem na frente, o que vem atrás, o que é maior, o que é menor, o que vem em cima, isso é incrível, né? E ele começa, aí ele coloca, né? Ele defende que na época não se usa o termo perspectiva, né? Em toscano da época. Não é bem o italiano, eu sempre achei que
fosse o italiano. O Dante Alighieri escreve a Divina Comédia italiana, o primeiro texto, e não é bem o italiano, é um toscano, é algo ainda bem um pouco anterior, né? Mas ele fala que é commensuratio, fala como é que fala isso em italiano, que é o termo da perspectiva, como se chama perspectiva na época. E é um pouco isso. E aí ele dá o exemplo, que aí eu expliquei bem nos slides também, de como a gente tem várias imagens, né? Por exemplo, o Banquete de Herodes, do Filipe Lippi, ou eu coloquei também o exemplo, deixa eu pensar, outro exemplo que eu coloquei, o Donatello, da Salomé, né? Como a gente tem uma imagem com vários tempos, ou uma sátira, né? Do pagamento de impostos lá, cobrador de impostos. Como eu vou ter um espaço, né? Que já está. O homem consegue dominar a apresentação do espaço, mas ele não consegue dominar a apresentação do tempo. Eu tenho tipo uma história em quadrinhos de eu adoro. Uma das coisas que eu mais sou fascinada em imagem é isso, dessa época, né? E aí a gente, por vezes, tem isso tudo na mesma tela, ou por vezes tem em várias, né? A gente viu na aula passada o Anastágio, que eu coloquei para vocês o vídeo, do Museu do Prado. Como eu tenho vários tempos na mesma imagem. E aí depois ele tem um artigo só sobre isso. O Leonardo vai conseguir colocar tudo isso misturado, né? Eu fiz lá no último slide, eu mostrei aquela imagem que é a Santana, né? A Virgem, Menina e Santana. E aí a gente consegue ver a mesma imagem, né? Com vários tempos. Mas assim, para um olho passa rápido, né? No museu a gente vê apenas uma imagem. A gente não vê esses vários tempos, né? Que são aludidos, não são simplistas assim de serem vistos. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o texto de perspectiva? Ele é um texto um pouco mais complexo, né? Do que da Gioconda. Ele faz alusão a alguns teóricos e algumas questões que talvez não são tão corriqueiras, né? Fala, Nossa, Luiz. não, acho que a principal dificuldade desse texto é aquela coisa de aparecer vários nomes italianos um atrás do outro e tu não saber quem é. Acho que principalmente isso. Mas de resto, achei os dois textos bem legais. Uhum, é isso mesmo. Eu concordo, o texto é bem legal, mas eu sei que ele vai em um monte de nome, né? De artista e de teórico. E que dá uma complicada. Mas que é normal também, porque vocês não estão habituados com os nomes, né? Então tá, que bom. Eu vou falar então do Tiziano, que eu não falei. Eu não consegui falar na aula gravada, porque eu tive que tirar alguma coisa, né? Eu sempre tiro alguma coisa, então vou aproveitar para falar um pouco. A gente vai ter, desse período, uma das obras, tem muita questão da nudez, né? E desse corpo nu. É uma das grandes questões do Renascimento, né? E a gente tem toda uma teoria da nudez nessa época bem platônica, né? Como eu vou transformar um corpo nu num corpo nu celestial, digamos assim, né? Onde eu não tenha vulgaridade nesse nu. E esse nu não é o despido, né? E aí a gente vai ter grandes imagens conhecidas, a mais dela, onde teria sido alcançado isso, foi o nascimento de Vênus, só que o nascimento de Vênus não é considerado uma imagem de nudez moderna, digamos assim, ela não vai mudar tantas coisas assim. A imagem que mais faz furor, né, na época e depois, é uma do Tiziano, né, de 1438, que é a Vênus de Urbino, né? Ela é considerada, Daniel Arraes considera ela o primeiro nu moderno de arte moderna. Ela é incrível, né? E tem uma imagem antes dela, vou mostrar. Esse aqui é o outro livro dele, em português. E tem uma imagem que é anterior a ela, que é do Giorgione, que é a Vênus Adormecida. Ela antecede, aqui, 30 anos, né? A tela do Tiziano. Ela foi pintada pelo Giorgione. Só que, assim, ela foi pintada pelo Giorgione, mas o Giorgione morre e deixa ela meio que inacabada. E quem acaba é ela mesma, o Tiziano.
Tem coisas que as pessoas não... Mas ela foi finalizada também pelo Tiziano. E se a gente for ver essa imagem, né? A do Giorgione. Olha essa daqui, vou mostrar bem pertinho para vocês. E a do Tiziano. Ah, não, eu já estou no Manet, calma aí. Já estou querendo chegar no século XIX. Qual que é a principal diferença que vocês veem das duas? Tem aí duas grandes diferenças, digamos assim. O fundo, isso, Vanessa, o fundo é uma grande diferença. Por quê? A Vanessa falou do fundo. Lá na Giorgione, o que que eu tenho? Eu tenho um fundo de paisagem, né? Eu tenho um fundo aqui, ó. Eu vou ter esse lençol branco e o vermelho, e é uma paisagem. Então, o que que tem qual é a questão do fundo? A primeira, né, a de 1508, do Giorgione, ela é efetivamente, digamos assim, para a história da arte, uma Vênus, uma deusa, porque ela está num fundo, né, de natureza. Hoje não se pensa mais assim, mas por muito tempo na teoria, na história da arte, se falava que deusas e ninfas eram apresentadas em meio natural, em paisagem, não em construtos humanos, né? E aí o Tiziano vai lá e coloca no meio, né, de um apartamento, né, de um cômodo de dormir, de um apartamento toscano da época, né? A gente tem várias coisas legais do fundo, assim. Uma é esse baú de casamento, né, que a gente vai ter uma mulher, né, pegando as mulheres quando casavam levavam esse baú, a gente tem vários baús, e aí tem toda a questão que se fala que seria um quadro de casamento, porque vai ter o baú aqui, né? A gente tem duas mulheres, a gente tem um cachorrinho, que na outra não tem, eu já vou mostrar a questão do cachorrinho, a gente vai ter o fundo, a coluna, né? Esse fundo aqui verde, que é bem diferente, e eu vou ter uma cama, né? O fundo é uma das grandes questões. E uma das outra grande questão da imagem, e essa imagem do Tiziano faz muita furor na época, ela não é bem vista, né? É o olho, olha do Giorgione, o nome já diz, é a Vênus adormecida. A do Giorgione está dormindo, né? De 1508. E a do Tiziano está com os olhos, ela só não está com o olho aberto, ó, como ela olha pra gente. E o Tiziano faz algo que o Leonardo vai fazer depois, na Gioconda, né? Ela sempre olha pra gente, a Vênus de Urbino. A gente pode entrar na sala que ela tá sempre olhando, né? Então é uma coisa, é uma afronta, digamos assim, é uma mulher nua que olha o espectador, ela não tá dormindo. Porque quando o Tiziano, quando a imagem do Giorgione, ela vem, né, ao público, a Vênus adormecida, não existe um problema com ela, com a nudez dela. E com o Tiziano, sim, né? Então, a questão da história é pensar por que as duas estão nuas e as duas estão na mesma posição. Por que uma dá tanto rolo e a outra não? E a primeira resposta não é nenhuma das duas que a gente deu, né? Que eu concordo que são as grandes respostas. É da mão, né? Que a mão dela tem toda uma questão se ela estaria ou não se masturbando. Só que a adormecida também tá, né? Não, a questão não é essa mão aí. É toda a questão do fundo e do olho, né? Então, como isso vai ser colocado. E a gente tem toda a questão dessa nudez, né? Desse corpo anatômico, desse corpo que é apresentado, esse corpo feminino, né? Tem toda uma questão, digamos que de desejo feminino já colocado, né? Nessa época é bem complicado falar isso, mas ela estava dentro de um quarto, né? Esposal, um quarto de casamento, ela foi feita para isso, né? E tem toda uma questão aí bem de época que narra essas questões, mas são bem específicas. E aí é legal pensar como a arte, né? Essa questão de a imagem sempre imita outra imagem, né? A gente vai ter essas grandes fórmulas imagéticas no mundo da arte. E a gente tem um quadro século XIX, que é muito conhecido, né? Que é do Manet, que é a Olympia. Linda, né? A Olympia foi pintada pelo Edouard Manet, que é um impressionista, no século XIX, em Paris. E o que o Manet faz? Ele faz a mesma cena, só que ele coloca uma prostituta, né? Uma prostituta conhecida de Paris na época, e ele pinta. E isso é da maior afronta que se pode imaginar, né, no mundo da arte do século XIX. Porque o Manet, ele teria infringido tudo, né? O Manet teria colocado uma prostituta numa cena de arte, clássica de arte, de nudez, né? Isso dá maior confusão, se pode imaginar. Mas é legal pensar que é uma imagem
da longa duração. A imagem do Tiziano, a imagem do Giorgione, elas têm como referência uma imagem de um mundo antigo, né, de um paganismo tão visível nesse renascimento, e elas vão, a partir dela, vai desencadear várias outras imagens. Um exemplo é o Manet, né? E como a arte sempre copia a arte, né? Tá tudo ligado. A gente vai ver as questões de forma, de postura, né? Isso vai sendo apresentado. Por exemplo, a gente viu na aula de Renascimento, quando a gente pensou o Davi, né? O Davi do Donatello, ou o Davi do Michelangelo. Eles têm várias diferenças, mas eu tenho várias posturas, várias formas de apresentar o corpo que vão perdurar ao longo do tempo, né? E que vão se repetir. Né? Em alguns aspectos são fórmula fatos, né? Que é o que a gente chama na história da arte, mas não necessariamente são elas. A gente vai ter repetição de forma. E por que nesse caso da Vênus é muito visível, ou do Davi? Que a gente tem algo que é muito legal, que é o corpo, né? E é um dos grandes temas da história da arte, foi também o corpo, né? Foi dar a ver esse corpo. Isso foi feito de uma maneira muito diferente. Mas tem algo que se fala que é muito interessante, que o corpo é o maior fóssil existente no mundo, né? Porque o nosso corpo é um fóssil. Por que o nosso corpo é um fóssil? Porque existe um corpo humano hoje, como existia um corpo humano, né, há 1000 anos atrás. E na hora de apresentar esse corpo humano, eu botei os mesmos gestos, né? Então é algo bem complexo, assim, mas de certa feita simples, né? Porque eu tenho uma apresentação de corpo em diferentes épocas. Então, eu vou ter replicamento de gesto, né? Vou ter esse mesmo gesto de um corpo deitado feminino, ou do Davi, né? Da perna de apoio e da perna de movimento, né? São gestos corporais que são apresentados, né? Em diferentes tempos históricos. E, obviamente, os artistas conheciam, né? O Tiziano, ele acaba de fazer a Vênus Adormecida do Giorgione, como o Manet, né? Conhece muito bem as duas obras, né? A arte sempre se copia. Esses artistas nos ateliês, eles copiavam uns aos outros, né? Eles sempre copiaram as grandes obras. Né? É interessante pensar. E se a gente for pensar nos 3 artistas principais que a gente trabalhou nesse Alto Renascimento, que é o Donatello, o Da Vinci, o Michelangelo e o Rafael, os 3 vieram de ateliê, né? Os 3 foram aprendizes em ateliês de outros artistas. Acho que um dos mais conhecidos aí é o Michelangelo, teve uma relação com o Ghirlandaio, né? Ele trabalha muito tempo no ateliê do Ghirlandaio, ele não gosta, e de como que, por vezes, né, o Da Vinci e o Michelangelo, eles vão trabalhar bastante sozinhos, mas o Rafael vai ter um grande, fala gigantesco, mas ele tem um ateliê e tanto, né? O Rafael vai pintar no Vaticano e a gente tem, né, vários dados da época, de quando ele vai pintar o Palácio Apostólico, né, no Vaticano, e chega a se falar que ele trabalha, tem registro, na verdade, com cerca de 50 pessoas ajudantes. É muita coisa, né? 50 pessoas, né? E aí tem toda a questão de como que isso se opera, né? E isso é uma regra, né? Todos vão trabalhar com um monte de artistas? Não, né? O Michelangelo trabalha via de regra sozinho. Quando ele pinta a Capela Sistina, ele pinta em 2 etapas, né? Acho que eu mostrei para vocês no vídeo. É um exército, Vanessa, 50, né? Também é muita gente. E tem toda uma questão de autoria. Na aula que vem eu vou trabalhar um pouco isso. Porque o Rembrandt também tem uma pira. Tipo, o Rembrandt tem um monte de autorretrato do Rembrandt que não foi ele que pintou. É o ápice, né, da loucura imagética. É muita gente que trabalha junto nos ateliês, né? Como isso vai se dar? E aí tem o Michelangelo, não, né? O Michelangelo pinta sozinho. Aqui o Gombrich tem a Capela Sistina, bem legal. Ele vai pintar a Capela Sistina 2 vezes, né? Ele pinta primeiro, ele tem cerca de uns 30 e tantos anos. Pouco mais. 30 e pouco. Quando ele vai pintar o fundo da capela, o teto da Capela Sistina, a Gombrich tem uma imagem bem legal da Capela Sistina. Deixa eu abrir aqui. Aqui é o teto, né? Da Capela Sistina.
ele vai... quando Michelangelo... Vocês viram que eu coloquei um videozinho lá do Michelangelo no Moodle? Tem 2 filmes, né? Tem esse Michelangelo Infinito. Achei bem legal. Ele é meio assim, um documentário meio... que quem apresenta, quem narra o filme é o Vasari. Eu botei o link do YouTube, tem o vídeo todo. E foi feito com patrocínio de Florença, Carrara. É bem legal. O filme é bem legal. Dá para ver, assim, quando eles vão escolher os mármores. Toda uma questão de... Deixa eu ver o que alguém me perguntou. Deixa eu ver, Thiago. Nos ateliês renascentistas... porque assim, ó, é muita gente pintando junto. Não necessariamente esse mestre vai pintar a obra inteira, né? A gente vai ter essa questão do conjunto. Mas a gente tem questões assim mais específicas. Sei lá, vou falar de obras que eu já pesquisei, que aí é mais fácil falar. O Botticelli, quando a Vênus entregando presente para a jovem moça que está no Louvre, se fala que o Botticelli fez muito pouca coisa ali. Ele fez, assim, uns acabamentos, sabe? Tem algumas coisas, assim, algumas pinturas do Botticelli. Cavalo. O Botticelli sempre faz cavalo, porque cavalo é algo difícil de pintar. Então, geralmente, ele tem um acabamento em cavalo. Mas são coisas sutis, assim. Agora, vai ter algumas imagens, aí isso também não é tão um renascimento, um pouquinho mais para frente, que eles não vão, às vezes, sei lá, que eles acham que os artistas nem encostaram assim, que foi mais... O ateliê fazia obras mesmo, mas no Renascimento, né, que é o período que a gente está trabalhando, efetivamente eles trabalham juntos, né? Às vezes eles têm uns que nem encostam muito, assim. O Rembrandt era um. Para vocês terem ideia, o Rembrandt já é barroco, né? É século XVII. O Rembrandt, antes, sei lá, há um século atrás, a gente tinha 1000 obras atribuídas ao Rembrandt no mundo. Hoje se fala em 420. Muda muito, né? É mais de metade, assim, que ele não fez. Rembrandt era um homem esperto. Mas, assim, as obras que não foram efetivamente ele que fez, tem várias, tem a forma dele de pintar, e aí tem muito isso do ateliê, entendeu? Eu penso muito do orientador orientando. Eu não faço isso, mas tem muito orientando que escreve texto para orientador, né? No mestrado, doutorado. Mas seria essa supervisão, seria escrever um estilo à pessoa, né? É meio complexo isso, né? Mas, no caso do Rafael, não se tem, hoje não se escreve, sobre ele não ter feito nenhuma obra, né? Mas sim de ter feito em conjunto com vários artistas. É bem isso, um contra 50. Seria assim, como nessa turma, né? Eu fosse a mestre do ateliê e vocês fossem outros pintores, né? Só que é o período de formação mesmo, né? É uma outra forma de formação de artistas. E aí tem toda a questão. O Michelangelo trabalha sozinho e não é porque ele não quisesse ajuda. Quando ele vai pintar Capela Sistina, é o maior rolo do mundo. Porque ele é chamado para fazer um túmulo, o túmulo do Papa, né? E aí ele vai para Carrara, né? Para escolher a pedra. Ele fez antes... Isso eu não falei... Isso eu também não falei. Eu só fico pensando que eu não falei na aula, eu quero falar. Ele faz antes a Pietà, né? Ele já é conhecido, não tem imagem da Pietà, por ter esculpido, né? Ele se vê como um grande escultor, né? Michelangelo. E, de fato, ele foi um escultor incrível. Eu gosto, assim, pessoalmente, né? Eu, Daniela, eu gosto muito das obras dele de escultura, né? Muito mais do que de pintura. Ele pinta esculturas, né? Ele pinta esculturas. E as esculturas dele são incríveis. Eu sou completamente apaixonada pelo Davi dele. E a Pietà também é muito legal, né? Ele apresenta e distorce o corpo humano de uma maneira muito legal, né? Estou tentando achar a Pietà aqui. A Pietà, ela é completamente, muito desproporcional, né? As pernas dela são muito grandes, tem vários erros na apresentação humana, e ele faz de propósito. E por que ele faz? Para dar alusão, né? Essa perna grande da Pietà segurando Cristo, ela é uma mãe protetora. Outra coisa que muitos artistas fazem, ele fez no Davi, apresentar a mão um pouquinho menor. A mão é uma coisa muito grande do nosso corpo. E em proporção é feio. Eu também nunca pirei nisso, olha que eu piro em várias coisas, antes de ler.
A mão humana ela é desproporcional, teoricamente. Ela não é a gente criticando Deus. Tô brincando, eu tô falando como artista renascentista. Mas a mão, ela é desproporcional. Então, os artistas sempre fazem um pouquinho menor a mão, porque senão fica desengonçado, né? E ele faz com Davi, a mão um pouquinho menor. Então, Michelangelo, ele já tem uma sabedoria de algo que ainda vai acontecer na arte. Ele tem algo legal na escultura, assim. Enfim, mas ele é um grande escultor e ele ele já tinha feito a Pietà, né? As obras mais conhecidas dele, grosso modo, são da juventude. O Michelangelo ele vive até 88 anos, é bastante coisa, ainda mais na época. O Davi, a Pietà e o teto da Capela Sistina, ele é bem jovem, né? Ele tem lá, Davi tem uns 26 quando ele faz. Aí tem a Pietà, que é na base dos 30, 20 e tanto, 30. E a Capela Sistina, o fundo, ele tem 30 e tanto. O juízo final, não, ele tem acho que 60, ele já é um senhorzinho quando ele vai fazer, né? Mas ele é o grande escultor. E aí o Papa chama ele para fazer o túmulo, né? Chama para fazer o túmulo, só que o túmulo está destinado a uma outra basílica, não a Basílica de São Pedro. E aí o Michelangelo trabalha um tempo nessa arte tumular, né? Fazer as esculturas do túmulo. E aí o Papa muda de ideia, assim. Ele fala, não, eu não vou fazer o túmulo. Ele tem várias versões porque ele deixa de fazer o túmulo. A mais aceita hoje é porque ele sabe se tem um projeto de fazer uma nova Basílica de São Pedro, né? Que é a Basílica hoje de São Pedro, que o Michelangelo também ajudou no processo arquitetônico, o Rafael, né? Vários artistas trabalham. E assim, eu não vou fazer um túmulo para uma igreja que não vai ser a mais importante. Então ele muda de ideia. Existe uma capela, que é a Capela Sistina, que já existe na época, e ela se chama Sistina porque ela foi feita, né, pelo Papa Sisto. E já tinha pintura a gente tem pintura já do Donatello não. Eu tenho pintura do Botticelli e do Ghirlandaio, bem famosas. O teto dela, que o Michelangelo pinta depois, ele era azul com estrelinhas. Devia ser muito bonito, né? Azul com estrelas douradas. E aí eles pensam em fazer, né, um afresco mesmo, narrativo. Né? E aí o Michelangelo é dado, né, a tarefa de fazer o afresco. Ele fica bem irritado, ele não gosta, né? Ele fala que ele não é pintor, ele é um escultor, ele se vê assim. Só que ele tem a formação dele foi com um grande pintor de afresco, né? Eu tô com o Donatello na cabeça, gente. Foi o Ghirlandaio, né? O Domenico Ghirlandaio é um grande pintor de afrescos. Ele é o mestre do Michelangelo. E aí o Michelangelo vai então pintar. Antes disso, o Michelangelo tem uma tela só pintada, que está na Galeria delle Uffizi, que é uma Virgem, uma Sagrada Família, né? É uma tela que ele pinta. E aí ele pinta fresco. E aí ele não quer, acaba pintando a Capela Sistina. Ele chama sei lá, não sei quantos também, mas vários homens, vários ajudantes de Florença para ajudar ele briga com todo mundo. O Michelangelo é conhecido por ter um temperamento super difícil. super fácil, Michelangelo, de lidar. Brigou com o Papa, com os ajudantes todos. Pessoa super tranquila, né, gente? Aí ele brigou com todo mundo, mandou todo mundo embora. Ele briga com o Papa também. E ele pinta sozinho, né? E ele pinta algo muito diferente do que foi encomendado. É muito brilhante, né? O Michelangelo E aí ele vai pintar o Gênesis, né? A criação do mundo, do homem, o Adão, né? Com o dedinho. É legal que eu botei também no vídeo. O dedo do Adão nunca a gente conhece como a criação do homem, né? E, na verdade, o termo é criação de Adão, mas que é o homem. E aí nunca encosta, né? Os dois dedinhos. Exatamente, Vanessa. Já que ele foi obrigado a pintar, ele fez do jeito dele, acho que eu também faria. Se eu pudesse, né? Eu não sou Michelangelo, mas se eu pudesse também, agora eu vou fazer do meu jeito. E ele foi mais ou menos isso, tá? E tem toda uma questão como que ele vai pintar. Eu tinha um negócio no Facebook, mas agora ninguém nem usa mais Facebook, que uma professora de escola fez. Que ela fala assim: quando a gente imagina que a gente vai pintar, um artista pintando, a gente imagina um cavalete, uma tela e o artista pintando. E o Michelangelo não pinta assim. Aí o que ela faz, a professora? Ela põe todas as criancinhas deitadas embaixo da cadeira e coloca uma folha na cadeira. Elas ficam deitadinhas pintando. Porque foi assim que o Michelangelo fez, né? Ele constrói um andaime na Capela Sistina
E ele pinta, por vezes, né, em pé, mas por muitas vezes ele tem que ficar deitado e pintando assim, para pintar o teto, né? Bem interessante. Isso. Os homens nus e sarados. Isso mesmo. Mas assim, ó, tem bastante. Aí o que é legal dos homens nus e sarados, do Michelangelo, ele vai fazer muito no. E ele pinta homens muito sarados, né? Não é uma musculação, é crossfit na veia, anabolizante, sei lá o que aquele povo tomou. É muito forte, né? É muito forte. É muito. Assim, porque é meio assustador. Eu adoro lá o Conte, por exemplo. O Conte é, né? É fortão, mas o Michelangelo é mais forte, né? A gente tem aquele Cristo ali que eu coloquei na aula, que é o que é? O Davi dele é Smart Fit total, exatamente. O Davi dele é, né? É bem aquele músculo, aquela construção clássica, idealizada do corpo, né? Eu adoro, eu acho incrível, assim. Eu gosto muito do Lau Conte também, mas o Davi para mim assim, ó, uau, que perfeição. E a da Capela Sistina é muito legal, porque assim, ele vai pesquisar, ele vai estudar essa construção de muscular, né? É muito interessante, só que é muito bombadão, né? E o teto menos. Depois, quando ele é mais velho, ele tem 60 e poucos anos, e ele vai fazer o juízo final, né? De novo, ele vai para a Capela Sistina pintar, que é o fundo, né? A parede, não sei se é norte ou sul agora. A parede de lá, quando a gente entra na Capela Sistina, ela fica do outro lado. É muito mais musculoso. E a nudez é maior, tanto que eles contratam um pintor para pintar o Papa, uns paninhos, né? Em cima dos homens nus, né? Dos órgãos. Deixa eu ver alguém, eu fiz uma dúvida aqui. Professor, ouvi uma vez no programa de História da Arte, não lembro, tá? Que muitas obras com corpo feminino que posavam eram os homens e que artistas adaptavam. Tem toda uma questão de tabu com o corpo feminino. Do Michelangelo se fala muito, né? E talvez, será que não foi no Michelangelo? Porque se diz isso, eu também já escutei e já li, que o Michelangelo ele não pintava direto com nu feminino, com corpo nu feminino. E aí vocês olhem, os corpos nus femininos são, do Michelangelo são bem, não, eles lembram corpos masculinos, né? São bem musculosos, assim. E a gente sei lá, é uma coisa quase do século 1990, como a gente vai ter a apresentação imagética de corpo feminino musculoso. É bem recente, né? E ele faz mega musculosos. E se diz isso do Michelangelo, tá? Que ele não trabalhava com modelos, bem isso que a Ana colocou, Vitória. Não colocava, ele não trabalhava com corpos femininos, né? Mais masculinos, e aí ele adaptava. Porque esses artistas trabalham muito com nu, né? Os modelos, né? E as modelos, né? Que vão pousar para eles, até hoje na escola de artes. E eles vão fazer essas imagens. E isso de trabalhar, o Michelangelo eu já escutei bastante, de ser um homem nu e ele colocar como uma mulher, né? Tem, por exemplo, a Vênus de Rubino, que eu mostrei para vocês, a nudez, ele teve na frente de uma mulher, né, que posou nua. Com certeza, né? É um corpo feminino muito ao natural, né? Como diz na Itália. Mas claro que também toda a questão de pousar para o pintor, essas modelos, é uma questão bem. A gente vai discutir isso um pouco quando eu falar de barroco. A gente vai trabalhar com artistas mulheres. Eu vi que as meninas apresentaram o PCC com uma mulher. É bem legal pensar o papel da mulher nessa história da arte. A gente vai trabalhar um pouco para frente, tá? Isso, do Michelangelo bombado, exatamente, é por aí. Ele que vai inventar a proteína, é muito musculoso, né? E mais ainda o final da vida dele, quando ele pode fazer, né? Do jeito que ele quer fazer, que é o juízo final, que é mais ainda do que o teto. Eu lembro que quando, assim, eu fui algumas vezes na Capela Sistina, eu trabalho com isso, né? Mas tem umas figuras, assim, as quatro esquinas, que tem uns homens segurando o teto, assim, parece que soltam de tanto músculo. É incrível, mas ele conhece muito bem músculo, né? Ele sabe fazer isso muito bem. Não é à toa que ele fez o Davi, que é Smart Fit, mas ele conhece muito bem o corpo. E ele seca, tem toda uma questão, ele sabe o que ele está fazendo, assim. É bem incrível, né? Deixa eu ver. Tô vendo os comentários. Brigar com o Papa.
É verdade, agora ele deve ter brigado com Deus. Tá, deixa eu ver aqui. Ele vai colocar, porque quando ele vai pintar o juízo final, que é o paraíso, o juízo final é o último dia da Terra, digamos assim, né? E o Michelangelo vai pintar lá um Cristo assim, bem raivoso, bem brabo, e a gente vai começar a ter seria o dia que todas as pessoas que foram enterradas voltariam, né? Iriam para o paraíso ou para o inferno. Ele vai fazer isso com base no Dante, né? Ele era enlouquecido por Dante Alighieri. Se fala que ele, o Vasari fala, né? Que o Michelangelo sabia várias, assim, ele sabia narrar vários contos, vários versos, né, do Dante, da Divina Comédia, e ele faz o paraíso, o inferno, principalmente, né, bem à la dantesca. E ele vai colocar vários personagens da época no inferno, né? Ele é um pouco assim, é, é bem interessante como ele vai fazer, assim. Ah, ele é de Ares, Gaia? Explica muita coisa, parece ariano, coisa de ariano mesmo. Ele era meio temperamental, né? Ele é movido pela raiva, ele é bem. Isso diz que o Donatello, o Rafael, que faz tantos anjinhos, é um anjo, né? O Rafael é conhecido pelo temperamento fácil de lidar, trabalhou com papas, sempre se deu bem. Ele foi quase que teve. O Rafael ele trabalha no Vaticano como uma espécie de curador do museu, que não era curador do museu, mas ele é responsável pelas obras do Vaticano, né? Ele é alguém assim que trabalha de uma maneira muito mais diplomática e vai ter vários cargos no Vaticano, né? O Michelangelo já é bem mais uma figura mais complexa, né? Mas é bem legal pensar, né? E é uma época onde se pensa muito nessa questão, o grande artista, se tem isso, né? E se tem esses três grandes artistas, o Leonardo, o Michelangelo e o Rafael, e eles são considerados grandes artistas. É muito legal isso, né? O Michelangelo no Vasari aparece bem no filme. Quando o Vasari escreve a vida, ele fala que o artista mora, assim, que já existiu, foi o Michelangelo. E que ele chegou numa perfeição de imitar a natureza que nem os antigos chegaram e que nunca ninguém ia chegar. Que agora a única solução para a arte seria a decadência. Porque com Rafael, com Michelangelo, né, e com Da Vinci se chegou ao ápice. É bem interessante, assim, pensar o discurso da época sobre. Eles foram grandes artistas, né? Mas é claro que não. E aí tem vários dessas mitologias, assim, quase, né? Desses mitos sobre eles. E o Da Vinci é um, né? A gente sempre vê o Da Vinci, assim, como um grande intelectual, enfim. E ele não é, né? Porque ele é um artista, ele não é um homem das letras, né? Ele não é o Alberti, por exemplo, né? O grande homem renascentista. Mas eu perguntei isso para um professor, tá? Assim, tá. Porque para mim, eu também fiquei frustrada. Assim, tá, se não é o Da Vinci, para mim, o Da Vinci era o homem renascentista, o homem inteligente, o erudito, o pintor. E aí eu falei, então quem que é? Me dá um que seja. Aí ele me falou o Alberti, o historiador, né? O Leão Batista Alberti, que ele era um grande teórico, né? E era alguém que falava, lia latim, escrevia efetivamente, lia os antigos, né? Diferente do Leonardo. O Leonardo não é um intelectual, ele é um artista, né? Mas é interessante pensar. E são três figuras bem diferentes entre si, né? As obras são diferentes, é difícil confundir um e outro, né? Cada um tem um estilo muito próprio. O Da Vinci trabalhou não tão junto com os outros dois, né? Ele chegou a trabalhar com o Rafael no Palácio de la Signoria, mas nenhum dos dois acabou a obra. Isso é muito comum, né? Receber encomenda e não acabar a obra. Mas o Rafael trabalhou com Michelangelo, né? Muito tempo por muito tempo no Vaticano. Tanto que eu acho que eu coloquei no vídeo que é o afresco famoso do Rafael, mais famoso, que é a Escola de Atena. Ele se apresenta, né? Mas apresenta o Michelangelo como um filósofo. Agora esqueci qual que é o nome do filósofo. É um que está bem no meio, assim, sentado numa mesa. É o autorretrato do Michelangelo, né? Então eles trabalham na mesma época, né? É legal pensar que eles se conhecem, os dois estão no Vaticano. O Vassário portal do ego da época, é bem isso.
O videozinho que eu coloquei ali tá bem legal. Tem um filme do Michelangelo que é antigo, que é Êxtase, Exegonia, ou Êxtase Glória. Eu coloquei o nome, tá? Eu esqueci agora. Eu vi há muito tempo atrás, tentei achar, não achei no YouTube aberto. Consegui vir pelo negócio do Telecine, é um filme antigo. Se vocês forem conhecendo o filme, vocês me falam também, aí eu coloco ali, me mandem por e-mail. Mas o que eu coloquei é bem legal, do Michelangelo. Tá? O novo. É bem legalzinho, gostei bastante. É um vídeo interessante. Deixa eu pensar o que mais que eu tenho que falar. Aula que vem a gente vai trabalhar com... Eu comecei a fazer aula já, com um texto bem legal de uma historiadora mulher. Essa aula era junta, mas ficava com muita coisa. Eu dividi em dois, que era o barroco, né? Eu trabalhava as artistas mulheres junto, e aí eu separei só para ter mais tempo, assim, porque senão eu nem tinha noção de como eu ia ter que cortar um pouco de coisa, porque é mais difícil gravar o vídeo e tal, mas, né, tempo. Mas ainda bem que eu tive noção nessa aula e eu fiz. Então eu separei. O texto da aula que vem é de uma historiadora da arte mulher, a Svetânia, maravilhosa, e é um texto bem legal sobre arte holandesa. E aí eu vou trabalhar bastante com Rembrandt também. Eu reli um texto dela, do Rembrandt, um livro bem legal. Eu vou falar um pouco. As questões estão lá, tá? No Moodle. Deixa eu pensar o que mais. Acho que é isso, gente. O Rembrandt é outro polêmico, O Rembrandt é outro polêmico. O Caravaggio também. O Caravaggio, eu adoro as polêmicas do Caravaggio. O Caravaggio matou um homem, fugiu. A gente, pelo menos, tem momento Vassária. A gente também tem que se divertir com a vida alheia, né? Rembrandt é polêmicão. A gente vai trabalhar com as polêmicas do Rembrandt na aula passada, na aula que vem, tá? Pena que o Vermeer ninguém conhece tanto, porque aí não tem tanta fofoca. Não se escreveu muito sobre Vermeer, né? A gente tem bem pouco documento. Rembrandt não, a gente tem um monte de coisa. Que bom. Então tá, eu vou botar o link lá para quem não assistiu, né? Eu coloquei na aula passada, eu tô colocando lá no Moodle. Eu vou colocar os vídeos. Eu não vou conseguir colocar tão antes quanto eu consegui essa semana. Eu espero que até sexta da noite, sábado, eu consiga. Eu tô cheia de trabalho essa semana, mas eu vou gravar, já tô fazendo as aulas, tá? E é isso. Obrigada pela presença de todos. A Vanessa, eu vou ficar aqui, Vanessa, te esperando para te tirar a dúvida que tu queria falar comigo. Eu não lembro se foi ela, mas eu vou responder o e-mail de quem me escreveu sobre o PCC, tá? Às vezes eu vejo o e-mail e não respondo. Se vejo, vou responder. E se eu demorar muito, vocês me mandam e-mail de novo, porque às vezes eu esqueço, tá? É muita coisa, é muito e-mail, gente. É difícil dar conta de tudo, mas estamos indo, firme e forte. Tá bom. Então, quem falou do PCC, eu já respondo. Tem que ver ali no grupo, tá? Para ver como que isso vai se arranjar. Mas eu vou responder para a pessoa. Então, tá bom. Então, tá, gente. Até. Eu não vou sair porque eu vou esperar a Vanessa aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Pela presença de todos. Obrigada por ligarem a câmera que ligou. E Vanessa, quer falar? Então tá. Ô, Dani. Oi. Não é melhor parar a gravação, porque acho que não sei se tem motivo de ficar. Não, de passar isso. Só deixa eu tentar descobrir como é que para a gravação, Vanessa. Interromper a gravação.